que acontece a mágica depois que chega nos 100.000, porque o próprio dividendo que você recebe, ele meio que se retroalimenta, né. Então, por exemplo, Muitos acabam comentando do Barsi, né, que ele hum, ficou bilionário somente investindo em ações. Ele fala que ele não tem fundo imobiliário, que é o conto do vigário. Qual que é a tua opinião sobre o Barsi e os fundos imobiliários? O cara que mandou que ele comprou o MXRF a quase R$ 11 e agora tá 9, que ele estava querendo vender. O que que você acha? Em relação a fundos imobiliários, o que que você montaria de 3 fundos base 10 uma carteira hoje, que você acredita que esteja mais contado, que tenha uma oportunidade aí? Em relação aos primeiros R$ 100.000 do investidor, então muitos comentam que a mágica começa a acontecer depois dos R$ 100.000, você vai ver o seu patrimônio crescer de uma maneira muito mais rápida depois dos 100.000. Que você vê sobre isso? E no teu caso pessoal, você acredita que depois dos 100.000 que você chegou, o patrimônio acelerou dessa forma? Como que você vê isso? ó, na verdade a gente sempre fala que acontece a mágica depois que chega nos 100.000, porque o próprio dividendo que você recebe, ele meio que se retroalimenta, né. Então, por exemplo, se você tem uma carteira aí que te rende 1% ao mês, você tem R$ 100.000, você vai ganhar ali os seus R$ 1.000, então você consegue ir fazendo os aportes. E eu acho que o investidor ele tem que se preocupar nas pequenas metas. Às vezes a pessoa ela foca nos R$ 100.000, às vezes ela acaba se frustrando. Então eu gosto de dividindo isso por pequenas metas. Se você hoje não tem R$ 100.000 ainda, você não precisa ficar focando só nos 100.000. Foca nos primeiros 10.000, depois foca nos primeiros 50.000, depois você foca nos 100.000. Só que a sua vida realmente vai mudar, não é a hora que você chegar nos 100.000, é a hora que você começar a mudar hoje o seu estilo de vida, a sua forma de pensar, a sua forma de lidar com o dinheiro. Então acho que chegar nos R$ 100.000 muda a vida das pessoas? Muda. Por quê? Porque ela passa a ter um rendimento mensal maior, às vezes é uma parte muito relevante para ela em relação ao dinheiro que ela já ganha do salário, só que a pessoa ela realmente muda de vida lá quando ela começa a fazer a reserva de emergência dela, troca a visão de mundo dela em relação a dinheiro, para de gastar com bobeira e tudo mais. E aí quando ela chega nos 100.000, eu vejo que é uma consequência de tudo isso. Uhum. Só que o fato da gente multiplicar o patrimônio de uma forma muito maior é porque realmente o patrimônio acelera. Se você para você chegar nos R$ 100.000, você teve que aprender muita coisa. Você teve que passar pelos processos ali de você organizar sua vida financeira, você entender o quanto você ganha, o quanto você gasta, quanto que você vai investir por mês. Então, eu vejo que você chegar nos R$ 100.000, você se tornou uma pessoa muito melhor do que o que você era antes. Não por causa do valor, mas você precisou mudar várias coisas na sua cabeça, você precisou mudar seus hábitos, você precisou mudar a forma como você lida com o dinheiro. E aí, a hora que você chega nos R$ 100.000, parece que é meio que um marco, né? Você fala assim: caramba, eu consegui chegar. E quem chega em 100.000, chega em 500, chega em 1 milhão, é só manter a mesma estratégia. Então, eu vejo basicamente dessa forma. Aham, sim. Acaba sendo somente mesmo a consequência, porque você começou lá atrás, então depois que você aprendeu que você tem que investir todo mês, você tá gastando menos do que ganha, tá conseguindo fazer um aporte consistente de, sei lá, 10, 15% do que você ganha, você vai atingir os 100.000 uma hora. Então, o que mudou mesmo foi esse início, né, os 100.000 é a consequência e faz com que muitas pessoas que, sei lá, o cara aportava R$ 1.000 por mês, por exemplo, e aí ele chegou nos R$ 100.000, ele consegue muitas vezes de rendimento desses 1.000, então é os 1.000 do aporte mais os 1.000 do rendimento, consegue acelerar mais, né, Matheus? Exato, acho que o principal é pra pessoa entender que, obviamente, quanto mais dinheiro ela tem investido, maior o rendimento que vai ser reinvestido, vai crescer mais rápido o patrimônio, né. Então, o cara que tem 100.000 investido, rende, sei lá, 10% no ano, ele já tem, por ano a mais, reinvestido 10.000. Sabe, a pessoa que tem R$ 1.000.000 investido, se render 10% no ano, por ano ela tem 100.000 a mais já subindo, né. Eu lembro quando a Luísa veio aqui, lembra? Que ela falou: "Não, que o Barsi falou que começa a deslanchar mesmo depois dos 10.000.000". Foi os 10 milhões. Então depende sempre do seu objetivo, né, do padrão que você quer chegar. Então para o Barsi, que se tornou bilionário, depois dos 10.000.000 que começou a acelerar mesmo, né. Mas realmente, né, por exemplo, rende 10% no ano, você tem 10.000.000, já tá 1.000.000 a mais ali no ano. Exato. Eu acho legal a gente fazer essas analogias, porque, por exemplo, a pessoa que tá assistindo a gente, às vezes o cara fala assim: "Pô, eles estão lá no podcast, já investe, já ganha dinheiro e tudo mais e tal", mas às vezes o cara tá ali com os primeiros R$ 1.000. E é por isso que a gente tem que sempre ir adaptando as coisas que a gente faz pra nossa realidade, porque que nem a gente falou, pô, o cara que tem R$ 1.000, ele não vai investir em fundos imobiliários porque o Barsi não investe? Não faz sentido, porque ele tá numa trajetória totalmente diferente. Pra esse cara que hoje às vezes só tá com a reserva de emergência na mão, cara, pra ele chegar nos primeiros R$ 10.000, sinceramente, vai ser muito mais difícil do que ele chegar nos primeiros 50.000, porque tem tanta coisa que ele precisa mudar na cabeça dele, e às vezes ele tá cercado de um monte de gente ali que ele chega e fala assim: "Pô, eu quero começar a investir em fundos imobiliários".
Aí o cara vai falar o quê pra ele? "Ah, isso aí não compensa, isso aí não vale a pena, você tá perdendo dinheiro, olha a inflação, olha o Brasil, e isso e aquilo". Então, às vezes o cara ele tá num ambiente que não favorece nada ele a juntar os primeiros R$ 10.000. Só que a hora que ele chega nos R$ 10.000 primeiro, pô, ele já saiu de 0 pra 10.000. Ele já não é o cara que não sabe nada, ele já aprendeu alguma coisa, então ele já tá um pouco mais resiliente em algumas coisas, que às vezes o que mudou na cabeça dele, quando ele não tinha dinheiro ainda, não tinha mudado. E aí ele sai dos 10.000 para os 50.000, pô, a hora que um cara chega pra ele e fala que não vale a pena, a cabeça dele tá totalmente diferente, ele fala assim: "Pô". Ele já teve resultado, o outro não teve nada ainda. E Exatamente. Então eu acho que, assim, a gente tem que tomar cuidado com o ambiente que a gente tá, as coisas que a gente olha e também o efeito de comparação, porque às vezes o cara olha, por exemplo, o Barsi fala que a vida só muda depois dos 10.000.000, o cara não tem nem 1.000, aí o cara não vai querer fazer nada, fala: "Pô, mano, se eu trabalhar a vida inteira aqui, eu não vou chegar nesse valor". aham, com certeza. E em relação a investir só em uma classe de ativos, muitos acabam comentando do Barsi, né, que ele ficou bilionário somente investindo em ações. Ele fala que ele não tem fundo imobiliário, que é o conto do vigário. Qual que é a tua opinião sobre o Barsi e os fundos imobiliários? Cara, eu discordo totalmente do Barsi, porque eu acredito que quando a gente pensa em investimento, a gente tem que fazer uma adaptação para nossa realidade. Então, eu sempre comento também que nenhuma nem nenhum conselho de investimento é igual para todo mundo, porque cada pessoa está vivendo um momento de vida. Então, se eu perguntar para o cara que não tem educação financeira nenhuma, se eu perguntar para o cara que tem R$ 1.000 na poupança, se eu perguntar para o cara que tem R$ 100.000 investidos, o conselho não vai ser igual para todo mundo, porque cada um tem um momento de vida, um estilo de vida e tem uma característica. No caso, eu vejo que muitas pessoas falam isso daí para mim direto, né, como eu falo muito de fundos imobiliários, o cara fala: "Ah, não vale a pena investir em fundo imobiliário porque o Barsi não investe". Só que o Barsi, quando ele vai analisar uma ação, ele não vai comprar a mesma quantidade que a gente, pessoa física, ele não vai comprar 3 cotas de MXRF11 e o foco dele nem é renda mensal. O Barsi, quando ele vai comprar alguma coisa, ele vem com a equipe inteira dele para ele investir naquela empresa. E ele está analisando o quê? O crescimento do patrimônio. Então, quando a gente olha para o fundo imobiliário, volto a dizer, a gente está falando de renda mensal. Quando eu comecei a investir em fundos imobiliários, cara, eu ganhava um salário mínimo, eu era CLT, eu comprei cota de fundo imobiliário para ter uma renda mensal. É totalmente diferente do Barsi fazer um investimento. Então, se eu pego o conselho dele e tento adaptar para a minha realidade, eu vou estar muito fora do que realmente é o meu estilo de vida. Então, eu vejo que, por exemplo, a gente comentou aqui no começo, né? O Barsi, ele tem um fundamento nos investimentos dele, é inegável que, pô, o cara dá certo, é referência e a gente tem que reconhecer isso. Só que o fato do Barsi não comprar Bitcoin é o mesmo fato de eu não comprar Bitcoin ou eu investir em Bitcoin? Não é. O fato dele investir no exterior é o mesmo fator de eu investir no exterior? Não é. Por quê? Porque é totalmente diferente o movimento que ele faz com o patrimônio dele e o movimento que eu faço. Ele já está numa época de desfrute, eu estou numa época de construção de patrimônio. E a gente falando aqui com a maioria das pessoas está na mesma fase, está na fase de construção de patrimônio. Então eu acredito que o fundo imobiliário ele é um ativo de renda mensal. Você pode ter o fundo imobiliário e ações, pode ter fundo imobiliário e renda fixa, fundo imobiliário e cripto, investimento exterior. Só que se você pegar o fundamento de um único investidor e você querer adaptar para a sua realidade, sendo que a sua realidade é totalmente diferente, eu acho que não faz muito sentido, até porque não existe só uma regra nos investimentos, né? Você pega aí, por exemplo, você pega o Charles Munger, você pega o Benjamin Graham, você pega o próprio Warren Buffett, eles foram adaptando algumas estratégias conforme o próprio perfil de cada um. Então, se eu pego o conselho de uma pessoa como o Barsi, que é extremamente eh, bilionário, é totalmente diferente do cara que ganha um salário mínimo ou que está começando a investir com foco em renda mensal. Pelo menos eu penso dessa forma. E o que eu vejo também é que às vezes o investidor tem que se adaptar ao que está acontecendo. O próprio Warren Buffett falar que não investia em empresa de tecnologia, que não investia, que não gostava, é que ele vendeu muita Apple recentemente, até pouco tempo atrás, metade da carteira era Apple, né? Exatamente, é. Em relação ao Barsi, eu vejo também que o fundo imobiliário é uma classe de ativos bem mais nova, então acho que tem essa questão também, que quando os fundos imobiliários surgiram aí, o Barsi, acredito eu, que já era bilionário. Sim. Então ele já era bilionário, aí vai investir numa classe de ativos nova ainda, que muitas vezes não vai nem comportar, não vai ter nem liquidez para ele conseguir fazer a compra, ele não Exa investiu e com o patrimônio que ele tem, ele não vai investir da mesma forma. exatamente. E, cara, os fundos imobiliários começaram em 93. O primeiro fundo imobiliário entrou na bolsa em 94. Foi mais ou menos ali em 2006 que os fundos começaram a ter essa cara que a gente conhece hoje em dia, e só em 2011 que entraram os fundos de papel. Então imagina, a gente tá falando de um ativo, cara, que tem aí 20, 30 anos de história
e enquanto o Barsi já era um cara que já ganhava dinheiro com empresas que ele investe até hoje, pegou ali em questões de centavos. É exatamente isso que você falou. E eu vejo que o seguinte também, a gente sempre tende a tomar decisões com base na visão de mundo que a gente tem. O Barsi, ele viveu numa geração bem diferente da nossa, igual você falou, o Warren Buffett não investe em empresa de tecnologia, mas hoje o cara tem lá a maior parte da carteira dele, mesmo vendendo, ele investe em Apple. Então, tipo assim, tem que ir passando por adaptações. Só que cada investidor tem um perfil, então eu vejo dessa forma também. O cara que mandou que ele comprou o MXRF a quase R$ 11 e agora tá 9 que ele tava querendo vender. O que você acha desse cara? Ele deveria vender o MXRF 11 dele no prejuízo aí ou você acha que ele deveria segurar? Cara, eu acho que assim, quando a pessoa pensa em vender um fundo imobiliário, ela precisa entender que ela não tá comprando o código do fundo, ela tá comprando uma estratégia, um time de gestão. Eu sempre gosto de pensar dessa forma, porque tanto o papel quanto o tijolo, por mais que o tijolo tenha imóveis e o papel ele tenha uma carteira, no final das contas está comprando uma estratégia e um time de gestão. Então, quando a gente pensa no MXRF11, né? Ele está sendo negociado a R$ 10 ou ele está sendo negociado a R$ 8. O que a gente está olhando quando a gente olha o preço? A gente está olhando somente o preço que a cota está sendo negociado. Por que está sendo negociado a R$ 8? Porque na outra ponta tem alguém vendendo essa cota a R$ 8, mas se a gente for pegar o valor patrimonial, o preço justo, o fundo está custando muito mais. Então, assim, quando eu olho para o MXF11, eu não olho só o preço da cota, eu olho a estratégia e o time de gestão. E aí eu consigo analisar aquilo ali desde 2012, quando o fundo começou, e eu vejo que o fundo ele veio performando bem. Então, por que eu vou vender algo que custa um valor justo de R$ 9, R$ 10 por 8, sendo que a única coisa que mudou foi somente o preço da cota? Uhum. Então, eu acho que assim, respondendo a sua dúvida, no caso dele, ele tem que pensar o seguinte: pô, por que eu comprei o MXRF11? Isso aqui é um ativo que eu tô pensando que vai multiplicar por 5, 6, 7? Não vai acontecer. Então pode vender, vai fazer outra coisa com o dinheiro. A cota de 10 não vai virar de Não 50. vai criar 50 daqui 2 anos. Que eu tinha visto, acho que era no Tubocast, que ele tinha perguntado pra alguém de fundo imobiliário se o MXRF faria muitos milionários. Aí eu pensei, pô, se ele fosse pegar algo mais especulativo, talvez uma ação com muito crescimento, Sim. uma cripto com market cap muito baixa, até ele poderia usar essa narrativa que vai fazer novos milionários. Mas agora fundo imobiliário não. O MXRF tá por volta aí, agora tá 8 e pouco, acho que tá 9 e pouco agora, né? Deu uma subida de volta e vai ficar nessa faixa de preço, ainda mais que é um fundo de papel, que o cara não tá Sim, entendendo. exatamente. E falta essa consciência para as pessoas, porque um exemplo, né, o fundo de papel. O fundo de papel ele também não vai ficar crescendo muito a cota, porque ele paga a inflação nos rendimentos. Então, até para você superar a inflação no longo prazo, tem que reinvestir os dividendos. Se você pega um fundo de tijolo, você até pode especular, né? Por exemplo, o fundo ele tá aumentando o patrimônio, tá tendo reavaliação patrimonial nos imóveis, então no longo prazo a cota vai se valorizando. Reajuste do aluguel também no contrato. Se você pega, tem várias questões, né. Agora o fundo de papel, ele realmente tá tendo o quê? Ele tem uma carteira de crédito, ele fica girando aquilo ali, pagando rendimento. Então a cota não vai chegar a R$ 15, R$ 20, a não ser que o mercado esteja totalmente disfuncional daqui a alguns anos, e a Selic esteja de novo aí a 2%, e aí as pessoas começam a entrar nessa irracionalidade de pagar qualquer preço na cota. Aí nessa hora que o cara que vendeu a 8 e pouco, a R$ 9, ele vai querer comprar a 15, aí vai comprar de novo, Aí vai pegar o PVP 1.2, Sim. 2019 acho que chegou a quase 1.3 alguns fundos e o pessoal comprando ainda. Sim, a galera comprava porque, eu vejo que ainda falta esse consenso nas pessoas. A pessoa olha o preço da cota, principalmente os fundos base 10, e ela pensa o seguinte: "Nossa, compensa muito mais eu comprar um fundo que estava R$ 10 e agora tá 9, do que um fundo que antes era 150 e agora tá 100", porque ela olha só o valor que ela tá pagando, ela não olha no patrimônio, ela não olha estratégia, ela só olha o preço da cota. E aí a Uhum. pessoa acaba cometendo esse erro, né, que nem o Matheus falou, daqui 5 anos a pessoa vê lá o MXRF11 custando R$ 15, aí ela vai querer entrar, fala: "Nossa, agora com certeza se saiu de 10 para 15, com certeza vai sair de 15 para 20, de 20 para 25", mas ela não tá levando em conta o fundamento do investimento. E o MXRF sempre foi negociado acima do valor patrimonial, o que para fundos de tijolo acaba sendo mais comum, porque é mais difícil de precificar quantos valem os imóveis, agora a dívida sempre é muito mais fácil, né. Então a tendência mesmo aqui na crise é que ele viesse a ter uma queda muito por conta disso também, o pessoal tá pagando mais caro. Aí quando o pessoal decide pagar não pagar nem o justo, aí vai cair mais do que outros fundos que eram negociados a um preço mais justo, né. Em relação a fundos imobiliários, que você montaria de 3 fundos base 10 numa carteira hoje, que você acredita que esteja mais contado, que tenha uma oportunidade aí? Cara, eu
Gosto bastante do Gary 11, é um fundo que muita gente tem comentado aí, porque ele passou por uma transformação, ele era o Galg 11, era um fundo pequenininho de logística ali, aí ele passou por uma emissão muito boa no começo do ano e pegou bastante dinheiro na mão, e agora ele é um fundo de renda urbana e um fundo de logística. E é um fundo que, basicamente, ele foi um dos primeiros fundos de tijolo base 10, eu acho que a gestão tem feito um bom trabalho, como qualquer outro fundo, ele também está passando por alguns desafios, principalmente agora nesse mercado de queda. Ele tentou fazer uma emissão recente, eles compraram vários imóveis lá da rede Carrefour, e aí eles estavam contando com uma emissão nova. A emissão não foi o que eles esperavam e eles estão com uma alavancagem bem alta, mas eu ainda acredito na gestão, acho que é um fundo muito bom. Acho que o Gary 11 é um fundo interessante para a galera estudar, entender os fundamentos, por mais que estejam passando aí por um cenário bem desafiador. Eu até costumo dizer que nesse cenário de economia, pessimismo, queda e tudo mais, cara, qualquer notícia ruim é uma notícia péssima. Uhum. Quando a gente tá num mercado muito bom, uma notícia ruim vira uma coisa boa. Então, a gente vai passar por momentos aí agora que, cara, fundo imobiliário, ainda mais se a taxa chegar em 14, 15%, vai ter muito fundo que vai pipocar, vai ter dor de cabeça com inquilino, e aluguel, e vacância e tudo mais. Mas eu acho que o Gary 11 é um fundo base 10 ali interessante para se posicionar, principalmente no preço que ele deve estar hoje ali, sendo negociado abaixo aí dos R$ 8,30, R$ 8,50, se quiser depois pesquisar e ver o Uhum. preço, mas eu acho que tá mais ou menos isso. Um outro fundo que eu acho interessante também é o GGRC11. Ele também é um fundo de tijolo, é um fundo interessante porque ele tem a parte de logística e a parte industrial, e ele também constrói os imóveis sob medida. Então, se tem ali um inquilino que está precisando de, às vezes, um galpão modular, às vezes um galpão específico refrigerado para a demanda que ele tem ali, de uma empresa e tudo mais, o fundo também pode construir sob medida aquele galpão para aquele tipo de inquilino. Então eu acho que é interessante. É um fundo que tem muita gente que não gosta dele, porque ele tem uma concentração em lojas americanas. Mas, cara, desde quando deu o BO com as lojas americanas lá, não teve dor de cabeça. Ele tem uma concentração, se eu não me engano, ali hoje deve estar entre 15 a 20% da receita do fundo é um imóvel alugado para as lojas americanas, mas que não deu problema, só esse ponto aí que eu acho interessante das pessoas estudarem pensando nessa questão aí de um fundo base 10. Deixa eu tomar uma água aqui. Uhum. E aqui o Gary 11 ele tá 8,20, tá sendo negociado com PVP de 0,91. Então tá baixo aí, né, porque no final das contas você só vai conseguir comprar um fundo imobiliário com um bom desconto se tá num momento pessimista, porque se tá todo mundo otimista, achando que, pô, sei lá, o fiscal tá controlado, Selic, sei lá, 6%, você vai pagar mais caro, a grande questão é essa, você vai conseguir pagar mais barato se tá todo mundo querendo vender. Exatamente. A gente só vai conseguir ter desconto quando as pessoas elas não estão otimistas em relação àquele investimento. Então, a gente está num momento de mercado muito bom, porque os fundamentos ficaram de lado e as pessoas estão olhando só o preço da cota. Então, quando a gente olha para a estratégia do fundo, para o time de gestão, para a transparência do fundo, a gente está comprando o valor que aquele fundo tem e não somente o preço que ele está sendo negociado. O preço hoje em dia está totalmente disfuncional, está muito barato. Mas realmente a gente olhar para a estratégia do fundo e a gente comprar a estratégia, os imóveis, faz muito mais sentido do que a gente simplesmente olhar o preço da cota. E você falou 3, né? 3, é isso. Cara, eu iria de MXRF11 pra gente não falar só de fundo de tijolo aqui. Acho que o MXRF11 é aquele fundo que, cara, poderia dizer assim, um fundo zero dor de cabeça, porque ele tem a parte de CRIs dele ali, é tanto atrelado ao CDI quanto ao IPCA, ele tem um pouco de permutas financeiras ali também, que faz ele ter um rendimento um pouco melhor. Explica pro pessoal como que é essa permuta aí, que muita gente acaba tendo dúvida também quando vê lá no relatório gerencial. Aham. Cara, na verdade a permuta financeira é como se o fundo ele tivesse entrando em um, vamos só para simplificar aqui para as pessoas. Vamos supor que uma empresa ela vai construir um prédio. O fundo vai empresta o dinheiro para a construção, só que todo o risco do empreendimento fica na mão daquela construtora. O fundo só chegou como um financiador. A hora que o prédio fica pronto, o fundo começa a receber o pagamento por ter feito aquele empréstimo. Resumindo aqui para as pessoas, existem vários tipos de estratégias, mas basicamente ele está emprestando dinheiro para aquela construtora em forma de permuta. Então, se existe, por exemplo, um embargo na obra, se acontece alguma coisa que aquela construção ela acaba sendo interditada, o risco é totalmente da construtora. O fundo, ele pode até entrar na justiça e tentar rever o valor reajustado e tudo mais, porque ele realmente emprestou o dinheiro, ele serviu como um financiador. Só que o risco da obra em si continua sendo da construtora. Então, é uma forma do fundo ele conseguir
captar uma rentabilidade maior por estar emprestando dinheiro direto ali para a construtora, mas ele consegue mitigar o risco por ele não estar fazendo uma operação, assim, de alto risco pensando na estratégia do fundo. Então, basicamente, a permuta funciona dessa forma. E o MXR Funds ele já faz isso faz bastante tempo. É um pouco mais arriscado, mas a gestão consegue equilibrar isso aí bem. Até por isso que o MXR Funds é um fundo que eu acho bacana a gente estudar, ter na carteira, porque a gente tem o tempo que ele já está no mercado, já é um fundo que já se provou no tempo, já teve problema